Um espirro pode te matar? Sim, pessoal, um espirro pode te matar para quem tem esse tipo de doença. Não é para você ficar segurando espirro achando que qualquer coisa vai te matar, porque aqui a gente vai falar de uma doença específica, onde o aumento súbito da pressão sanguínea, o que um espirro pode causar, pode fazer com que ele se rompa e cause sim a morte do paciente. A gente está falando do aneurisma e especificamente a gente vai falar do aneurisma cerebral. Se você tem mais curiosidades, fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. E quando a gente fala que o espirro pode matar um paciente quando ele tem uma determinada doença, é porque já aconteceu esse tipo de coisa. Mas não só por causa de um espirro. Também já aconteceu em um paciente que teve um grande susto, ou um paciente que fez uma força absurda na hora de evacuar, ou malhando com uma força absurda, foi lá e fez uma força absurda e aquele aneurisma se rompeu. Então isso de forma específica pode acontecer com qualquer evento que demande uma força muito grande. O espirro gera uma pressão avassaladora. Só que quando a gente está falando do aneurisma, e aqui para que vocês possam entender o porquê um espirro pode levar à morte, o aneurisma cerebral ele é uma falha na parede do vaso. Então a parede do vaso normal ela é igual a um tubo, um tubinho onde está passando o nosso sangue e o nosso sangue está indo até o destino dele, que é fazer a oxigenação das nossas células e levar os nutrientes. Quando essa parede sofre algum desgaste, alguma lesão, por quê? Porque essa parede ela tem toda uma estrutura elástica, uma estrutura muscular que dá sustentação para ela. Quando ela perde essa sustentação, ela se dilata, porque ela cria um buchinho naquele local do vaso. E esse buchinho é porque naquela localização ela perdeu a sua capacidade de sustentar aquela pressão do vaso. Então ele dilata. É tipo como esses pneus que você vê na estrada que bate num buraco muito grande que sai uma bolha de dentro. É como se fosse um aneurisma. Aquela parte da bolha, aquela parte está fragilizada. Aquela parte é mais frágil do que o pneu em si. Então, se aquela parte está fragilizada, se for um paciente que não sabe que tem um aneurisma, por quê? Porque ele não teve os sintomas do aneurisma, se ele for fazer qualquer força muito grande, muito abrupta, aquela pressão aumentada naquele vaso sanguíneo pode se romper exatamente naquele local. Por quê? Porque aquele local é o mais frágil. Se tem um local mais frágil para ter um escape de pressão, é naquela região que vai ocorrer. E o espirro ele pode fazer isso. Um aumento súbito da pressão com o rompimento do aneurisma. E o aneurisma, pessoal, ela é uma doença extremamente grave, principalmente se houver rompimento, extremamente grave, que pode levar a uma hemorragia cerebral com alto risco de mortalidade. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, completamente gratuito. Faz isso agora, ser humano, enquanto eu estou te pedindo. Ajuda muito o produtor de conteúdo. Vamos voltar para o teu vídeo. Então, o espirro ele vai entrar como um gatilho do rompimento do aneurisma, que vai ocorrer de forma súbita. E aí, claro, o paciente vai ter alguns sintomas que também vão se iniciar de forma súbita. E esses sintomas são: o paciente que começa a ter uma dor de cabeça extremamente forte, repentina e duradoura, paciente que começa a evoluir com náuseas e vômitos, e as coisas têm que estar interconectadas, tá bom, pessoal? Não é só vômito, ele tem que ter a dor de cabeça. Visão dupla, perda da consciência, afinal, é um derrame cerebral. Confusão mental, rigidez no pescoço e convulsões. Uma frase muito comum do paciente que teve um evento dessa forma e que sobreviveu é que ele fala que foi a pior dor que ele sentiu em sua vida, de tão intensa que é a dor que pode ocorrer. Só que lembrem, pessoal, um espirro sozinho não vai matar ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que chama a atenção aqui é o fato de muitas vezes nós termos doenças silenciosas em que um simples ato do dia a dia, que é espirrar, pode levar a gente à morte. E aqui a gente leva principalmente a conscientização de que muitas vezes você tem uma dor, você tem um sintoma, você tem alguma coisa que leva a um sintoma cerebral e que você precisa fazer exame, você precisa avaliar. A minoria, isso é raro acontecer, um aneurisma é raro, mas se você descobrir com antecedência, você consegue tratar com relativa tranquilidade com um alto índice
de cura e resolução do problema. Então, se você ou alguém próximo tem esses picos de dores de cabeça extremamente intensos e ele nunca fez uma avaliação com o neurologista, porque não é só fazer a tomografia, tá, pessoal? A tomografia sozinha muitas vezes nem detecta o aneurisma. Tem que fazer outros tipos de exame para chegar a essa conclusão. Ou você procure um médico ou oriente a pessoa que procure uma avaliação com o neurologista, que é o especialista nessa área. Então, apesar de assustar, o aneurisma ele tem tratamento, desde que você descubra ele num tempo hábil. E tem situações também que, dependendo do aneurisma, características do paciente, não vai haver um tratamento imediato, apenas uma conduta expectante, lógico, com tratamentos medicamentosos. Mas quem é o paciente que, caso ele descubra um aneurisma, ele precisa operar? E essa está principalmente relacionada ao tamanho do aneurisma, à sua localização, à idade do paciente, ao histórico familiar, presença de sintomas ou não e a intensidade desses sintomas, o impacto desses sintomas na qualidade de vida do paciente e o risco de rompimento desse aneurisma. Aneurismas muito pequenos, sem essas características, podem até mesmo ser acompanhados com exames periódicos sem necessidade de cirurgia inicial. Só que aí, claro, se você não tem a indicação de cirurgia inicial, você tem que fazer algumas medidas clínicas, que inclui medidas como controle da pressão arterial. Se a gente estava falando de pressão que aumenta e rompe, a gente tem que controlar a pressão. Parar de fumar, sim, porque o cigarro fragiliza a parede do vaso. Evitar o consumo de álcool, controlar o colesterol e, claro, tem que fazer um acompanhamento médico regular com especialista, que é o neurologista, não é acompanhamento com qualquer médico. Essas medidas ajudam muito, tanto a reduzir a possibilidade desse aneurisma crescer, como a possibilidade dele se romper. E de forma de tratamento, tem tanto a realização da clipagem desse aneurisma, realização de embolização, e que, claro, a indicação vai depender do seu médico, da sua situação e do seu caso em especial e do local que você está, claro, dependendo das condições que existem no local para fazer o tratamento. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!